Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa que discute questões relacionadas à administração pública e à sociedade de um modo geral. Ele é apresentado em múltiplas plataformas, em redes de TV a cabo e também através do YouTube e da internet em outras plataformas. Hoje nós vamos entrevistar Murilo Alves. Ele é assessor de investimentos e o tema é como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Murilo Alves, você é de formação farmacêutico, mas há algum tempo já está no mercado financeiro, atuando com grande sucesso. As pessoas te respeitam muito e eu conheço alguns dos teus clientes. E eu gostaria que você nos contasse como é que você entrou no mercado financeiro e o que te atraiu nessa área. Tá certo. Antes de mais nada, Jorge, quero agradecer o convite para participar do programa aqui com você. E a minha trajetória no mercado financeiro, ela se iniciou no ano de 2015. Eu me formei pela Universidade Federal do Paraná em farmácia em 2012, mas nunca atuei na minha área. Eu vi que o mercado de trabalho não era para mim e decidi começar a empreender, montei um negócio próprio na época ali, fiquei alguns anos. E no ano de 2015 eu recebi uma proposta para trabalhar com uma multinacional americana no ramo de seguros, mais especificamente de seguros de vida. Ali iniciei minha trajetória no mercado financeiro como um consultor nessa área, trabalhando com planejamento financeiro. Explorando um pouquinho mais ali esse mercado financeiro, eu me identifiquei muito com a parte de investimentos. 2 anos depois, eu decidi me tornar um assessor de investimentos e venho tocando esse negócio desde então. E você tem essa empresa, a SAL Investimentos. Agora me diz uma coisa, como é que as pessoas podem ganhar dinheiro num período em que nós estamos vivendo? São praticamente 5 anos de crise. Como fazer o patrimônio crescer no mercado financeiro nessa época, nesse período em que nós estamos vivenciando, onde que os juros oficiais caíram muito, chegaram a patamares nunca antes atingidos. Há possibilidade das pessoas ganharem dinheiro no mercado financeiro, apesar de toda a crise? Sim, sempre há a possibilidade de ganhar dinheiro com o mercado financeiro, independente de crise ou não. O que a gente precisa tomar cuidado e que a gente precisa saber identificar quais são os produtos mais adequados para cada momento da história. Se a gente olhar o histórico do Brasil, sempre foi muito atrativo, sempre foi muito interessante se investir em juros, em renda fixa, em produtos conservadores. Por quê? Sempre tivemos taxas de juros muito altas no país. Então, onde o investidor colocasse o dinheiro dele, renderia muito bem. Onde surgiu aquele conceito de que o investimento rende 1% ao mês. Quando nós tínhamos uma taxa de juros, alguns anos atrás, de mais de 14%, era fácil a gente alcançar esse 1% ao mês. No cenário atual, que nós temos uma taxa de 5,5%, com possibilidade de fechar o ano de 2019 com essa taxa de juros entre 4,5% e 4%, o cenário já muda. Entra muito forte a questão da diversificação. Eu não vou concentrar todo o meu capital numa única classe de ativo e para eu buscar um ganho acima da média, eu tenho que correr um pouco mais de risco. Isso reflete também no nosso histórico do Brasil. Quando nós tínhamos taxas de juros altas, não era atrativo para as pessoas, para os investidores arriscarem. Por que eu vou arriscar montando um negócio? Por que eu vou arriscar no mercado de renda variável se a renda fixa conservadora me remunera muito bem? Agora nós estamos passando por um momento histórico de reformulação. Daqui para frente, a expectativa é que as pessoas comecem a correr mais risco para buscar um rendimento maior. E isso tende a favorecer o crescimento do país. Então, pelo que você está nos dizendo aqui, Murilo, hoje você não pode mais estar investindo apenas em fundos, letras imobiliárias, letras bancárias. Você tem que também, pelo que eu estou entendendo, arriscar na bolsa, seria isso? Se você quer um ganho acima da média, esse é um dos caminhos.
a gente precisa sempre também entender qual que é o perfil de cada investidor, né? Um investidor mais conservador, ele tem que ter a consciência de que ele vai ter um ganho mais condizente com taxa de juros. Se nós temos uma taxa de juros hoje de 5,5%, o investimento conservador ele vai me remunerar em torno disso. Como é que eu posso aumentar isso um pouco? Talvez com um título pré-fixado, um título atrelado à inflação, eu talvez consiga ainda um ganho um pouco acima dessa taxa de juros. Agora, o investidor que já tem um perfil moderado, um perfil arrojado, que ele quer buscar um ganho realmente maior, um ganho talvez de 15%, de 20% ao ano, esse sim precisa adotar uma estratégia com produtos atrelados à renda variável, que é onde ele vai encontrar essa possibilidade de ganhos. O brasileiro, de um modo geral, ele tem medo de investir na Bolsa porque muitas pessoas já perderam muito dinheiro na Bolsa. O que a gente ouve, de um modo geral, é que você não pode querer ganhar no dia seguinte, quando você investe na Bolsa de Valores. Você tem que, a longo prazo, ela sempre dá um certo lucro para o investidor. Isso tem acontecido nesse período de recessão que o Brasil vive? Sim, sim. Essa visão de longo prazo é algo que ainda falta muito no brasileiro. O brasileiro é muito imediatista, ele quer o retorno no curto prazo, ele quer investir hoje, quer ter lucro amanhã. Quando a gente parte para uma estratégia que envolve renda variável, nós precisamos dessa visão de longo prazo, porque a chance de ganhar dinheiro ela é infinitamente maior nesse sentido. Se nós olharmos os últimos 3 anos, o índice da Bolsa, o índice Ibovespa, ele teve uma evolução muito interessante mesmo. Em contrapartida, comparado com a evolução de taxa de juros, quanto rendeu o CDI nos últimos 3 anos, a Bolsa ela evoluiu muito mais. Até porque nós estamos rompendo barreiras históricas, né? Se a gente olhar o cenário atual, a Bolsa hoje ela está em torno de 107 mil pontos e algumas casas, alguns analistas apostam que a Bolsa chega no final de 2019 a 115 mil pontos e no final de 2020 a 140 mil pontos. Em contrapartida, a taxa de juros caindo cada vez mais. Mas isso representa um ganho de quanto? Se chegar, por exemplo, a 140 no final de 2020, isso seria um ganho de em torno de 20% do valor das ações, daquilo que você aplicou? Isso. O índice da Bolsa ele é uma média calculado com as ações mais negociadas da Bolsa hoje. Então, ele é um parâmetro que a gente tem, mas não quer dizer que o ganho será somente esse. Porque, por exemplo, hoje nós temos uma quantidade considerável de ações negociadas. O índice, ele mede as de maior volume dentro da Bolsa. Então, são em torno de 67 empresas que são medidas nesse índice. Se esse índice tem o potencial de evoluir algo em torno de 25%, 30%, individualmente, cada empresa, dependendo do setor, dependendo do resultado que a empresa tiver, a empresa pode evoluir muito mais. Então, os analistas trabalham avaliando essas empresas e identificando alguns pontos, quais empresas realmente valem a pena investir e qual o potencial de ganho em cada uma. Então, assim, para a gente mensurar quanto realmente uma pessoa pode ganhar, é muito difícil, porque não existe limite. Agora, Murilo, digamos assim, o lucro, a pessoa que investe na Bolsa, ela tem quando ela vende as ações. Exatamente. E quando ela vende, que tipo de tributos ela paga para receber o lucro daquilo que ela ganhou nesse período? Tem algum tipo de... Existe sim. O que muitas pessoas não se dão conta é que quando você compra uma ação, eu posso comprar uma única ação e eu me torno um sócio minoritário daquela empresa. O mercado de ações ele costuma trabalhar com ou lote padrão ou lote fracionário. Então, o lote padrão hoje é um conjunto de 100 ações de uma determinada empresa. A partir do momento que eu faço uma compra de ações, eu estou me tornando um sócio minoritário daquela empresa e eu adquiro um direito ou de voto ou de receber uma parte dos lucros da empresa, que são as distribuições de proventos, de dividendos, e eu posso ganhar dinheiro com a valorização dessa empresa. Vamos supor que eu compre uma ação hoje a R$5 e daqui, sei lá, 2, 3 meses eu vendo essa ação a R$10.
Eu tive um lucro ali de R$5 por ação que eu comprei. Sobre esse lucro, eu tenho que calcular o imposto de renda no momento que eu vendo, no momento que eu realizo esse lucro. Esse imposto de renda ele é de 15% sobre o meu lucro. Ah, correto. Agora, me diz uma coisa, Murilo. O brasileiro, e a gente observa aí nos índices oficiais, ele confia e acredita na caderneta de poupança. Mas com essa inflação em torno de 4%, me parece que vai ser zero mata zero no final desse ano, por exemplo, de 2019. Eu gostaria que você abordasse também esse aspecto. A caderneta de poupança hoje ainda acumula uma cifra consideravelmente grande aqui no Brasil. Se nós olharmos o fechamento do Fundo Garantidor de Crédito do ano de 2018, nós tínhamos aproximadamente 800 bilhões de reais alocados na caderneta de poupança. Então é um volume bem representativo se nós olharmos como um todo a liquidez que nós temos no Brasil. Por que as pessoas permanecem com esse tipo de investimento? Um dos pontos que chamam bastante atenção é a falta de conhecimento. As pessoas ainda têm aquela ideia de que a poupança remunera 0,5% ao mês. Só que a regra de remuneração da poupança foi alterada no ano de 2012. E ela ficou atrelada ao valor da taxa Selic. Então, quando a taxa Selic cai de 8,5%, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Há uma taxa Selic de 5,5% hoje, possivelmente em 4,5% ou 4% no final do ano, quanto realmente vai render a poupança? Se nós descontarmos a inflação ainda, o ganho real da poupança ele será um ganho negativo. Quer dizer, o investidor ele vai perder uma parte do seu capital? Exatamente. Por quê? O poder de compra desse capital ele vai reduzir por causa da inflação. Então, vamos supor que a poupança ela passe a render 0,3% ao mês e a inflação no mês for de 0,4%. Esse investidor ele vai ter uma perda ali de poder de compra daquele capital. Pela tua experiência, você que está atuando no mercado financeiro, isso vai ser um desestímulo muito grande para as pessoas que estão poupando quando elas veem que aquilo que elas tinham ali de economias diminuiu. Você acha que pode haver alguma mudança ou o cenário vai continuar assim e no final desse ano de 2019 as pessoas vão perder ainda com o que elas colocaram na poupança? As pessoas têm despertado para isso, né? O mercado financeiro no Brasil ele tem evoluído bastante se nós olharmos aí para os últimos 2, 3 anos. Então as pessoas elas estão buscando maneiras de contornar essa redução de taxa de juros, buscando ganhos maiores. Como que é possível fazer isso? Se eu invisto hoje num produto como a poupança, que tem uma rentabilidade muito baixa, as pessoas têm aquela imagem de segurança ainda. A poupança ela rende pouco, mas ela é um produto seguro. Posso tirar meu dinheiro dali a qualquer momento. E as pessoas estão vendo agora que existem outras alternativas, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Se eu pegar o Tesouro Direto Selic, que é hoje o investimento mais conservador do país, ele tem um rendimento 30% superior ao rendimento da poupança. A única diferença ali é que, enquanto a poupança eu posso sacar o dinheiro a qualquer momento, o Tesouro Selic eu saco o dinheiro de um dia para o outro. Quer dizer, você tem mais... Eu tenho mais rentabilidade num produto que é até mais seguro do que a poupança. Então, as pessoas estão acordando para isso, estão identificando. Grande parte desse movimento tem sido devido à evolução que nós estamos tendo no mercado financeiro aqui. Mas o Tesouro Direto, ele tem, digamos assim, ganhos diários ou é mensal como a poupança? Ganhos diários. Essa é outra vantagem também que o investidor tem. As pessoas também pensam assim, para eu investir eu preciso ter muito dinheiro, quando isso não é verdade. O Tesouro Selic, por exemplo, a partir de R$100 eu consigo já investir nele. O Tesouro IPCA, a partir de R$30 eu já consigo investir nele. Então, eu não preciso ter muito dinheiro. O que vai mudando, que quanto mais dinheiro eu tenho, mais importante é que eu tenha conhecimento e que eu tenha uma assessoria para poder acompanhar, para poder me ajudar nisso, para que eu sempre tenha bons rendimentos. Em relação à Bolsa de Valores, voltando, as pessoas sempre têm algumas dúvidas, porque um dia ela está lá em cima, outro dia está lá embaixo, ela depende muito do humor da política, às vezes uma declaração de um ministro ou do presidente faz com que a Bolsa caia.
a pessoa não tem que ter pressa em ganhar quando ela está investindo na Bolsa. Agora, no início da nossa conversa aqui, Murilo, você disse que você orienta os teus clientes a não colocarem todos os ovos numa mesma cesta. Sim. Normalmente, qual é a divisão que se faz para que a pessoa tenha um investimento que renda acima da inflação e que a pessoa também não sofra com os baques da economia e as situações que normalmente o dia a dia oferece? Sim. A diversificação, ela protege bastante o investidor, né? Quando me perguntam assim, qual o melhor investimento? Isso é muito relativo. Vai depender muito de qual o objetivo daquele investidor, de qual o perfil de investidor dele. Então, se a gente falar hoje com um investidor que tem um perfil conservador, ele vai ter que diversificar a carteira dele também, numa determinada categoria de produtos. O investidor com um perfil mais arrojado, ele vai diversificar em mais categorias de produtos. Então, não é porque eu tenho um perfil arrojado que eu vou colocar todo o meu dinheiro na Bolsa de Valores. Por exemplo, vamos imaginar, a pessoa tem R$100. A pessoa que tem um perfil arrojado colocaria 50% do seu capital na Bolsa ou você não aconselha isso? Não é o recomendado. Se a gente pegar hoje o que os analistas recomendam de alocação de carteira, um cliente que tem um perfil arrojado, ele vai ter em torno de 28% do patrimônio dele em renda variável. Ele tem ainda uma parcela significativa em renda fixa, em fundos multimercados, visando ali o equilíbrio da carteira. Por quê? Renda variável, como o nome já diz, oscila diariamente. Então, da mesma maneira que eu posso ganhar muito no determinado período, eu posso ter um certo prejuízo. Só que se eu tenho a maior concentração da minha carteira em produtos conservadores, eu não vou sentir tanto esse baque aqui, eu vou ficar mais confortável. Então, mesmo assim, o sujeito tem que ter ali em torno de uns 70% digamos assim, nos investimentos conservadores, para ele se sentir seguro. Exatamente. E a gente vai orientando ali quais são os produtos mais adequados para ele poder ter sempre o melhor resultado possível. Por exemplo, o investidor hoje que vai colocar um dinheiro em algum CDB, ele tem diversas opções no mercado. Ele pode, por exemplo, escolher um banco grande para investir nesse tipo de produto e ter uma remuneração em torno de 85% do CDI. Ou então ele pode escolher um banco menor e ter uma remuneração de 120% do CDI. Mas isso ele está correndo um risco, porque o governo garante até um certo valor. Isso. Né? O FGC hoje ele oferece uma cobertura de até R$250 mil por instituição, respeitando uma barreira máxima de R$1 milhão no mercado financeiro. Então, a gente tem maneiras de diversificar ali para que esse investidor fique mais seguro. Se a pessoa tem 1 milhão, ela está garantido, digamos, se a instituição quebrar, 1 milhão investido em vários bancos. Isso, ela está dentro da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Correto. Uma outra coisa, Murilo, nós temos visto ultimamente essa questão das criptomoedas. E, junto com essas criptomoedas, voltou uma situação que é, inclusive, crime, que era muito comum no passado, que são as pirâmides. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem a respeito das criptomoedas, ou mesmo o investimento em dólar, e depois sobre esses golpes que as pessoas caem, onde elas, teoricamente, teriam um ganho fácil, mas, na verdade, elas foram vítimas de um estelionato, que são as pirâmides financeiras. Sim. Hoje, no mercado financeiro, quando nós falamos em dólar, o dólar não é muito considerado um investimento. O dólar ele serve como equilíbrio da carteira, como proteção, como hedge. Por quê? Normalmente, os movimentos de bolsa e de câmbio atrelado a dólar, eles são contrários. Então, quando a bolsa sobe, normalmente o dólar cai. Quando a bolsa cai, normalmente o dólar sobe. Então, a gente usa o dólar meio ali como proteção de carteira, para você manter esse equilíbrio. Na questão das criptomoedas, é algo ainda relativamente novo e as pessoas caem muito nesse tipo de golpe pela ganância. Elas acreditam na possibilidade de um ganho muito expressivo no curto prazo
e elas no início até veem esse resultado ali e acabam colocando todo o dinheiro sem pensar muito na questão da segurança. Por quê? Quando nós vamos investir através de uma corretora, por exemplo, nós abrimos uma conta e transferimos o dinheiro da nossa conta bancária para a nossa conta da corretora. Então, o dinheiro ele não sai da nossa titularidade. Esses golpes de pirâmides financeiras, o que a pessoa normalmente faz? Ela pega o dinheiro dela e transfere para um terceiro. Então, ela não tem garantias do que está sendo feito com aquele dinheiro e ela não tem nem a quem recorrer, porque é um tipo de produto hoje que não é regulamentado. Quer dizer, só a polícia mesmo para pegar os estelionatários. Exatamente. Mas ela não vai recuperar aquilo que ela perdeu. Não tem como. Agora, as criptomoedas, e nós estamos observando aí que o Facebook, por exemplo, está criando uma criptomoeda que seria a Lira. Você acha que nós vamos evoluir para as criptomoedas ou ainda é um ambiente muito inseguro e você não aconselha os teus clientes? Hoje nós trabalhamos apenas com produtos que são regulamentados pela CVM. Então, quando a gente fala em investimentos, são fundos de investimentos, são produtos de renda fixa, são produtos de renda variável, como ações, fundos imobiliários. Isso é considerado investimento hoje no Brasil. Criptomoeda, elas, na grande maioria, surgiram como meios de pagamento. E a grande evolução que isso traz para o mercado é a questão tecnológica, a questão de segurança. Então, a gente não consegue realmente dizer se criptomoeda é uma maneira de investimento, qual vai ser o futuro disso, porque é algo relativamente novo. O mundo vem caminhando dos últimos anos para cá para uma evolução no setor financeiro. Então, por exemplo, eu mesmo hoje dificilmente ando com dinheiro. Os pagamentos que eu faço normalmente via cartão. E grande parte das pessoas fazem isso também. Então, existe sim uma possibilidade de que no futuro o dinheiro deixe de existir. Entre algo relacionado a uma criptomoeda, até mesmo os próprios cartões, mas como tudo tende a evoluir, possivelmente nem cartões existam mais no futuro. Isso, exatamente. Agora, você é um especialista nessa área de investimentos. O que você orientaria as pessoas que estão nos acompanhando aqui? Quais as estratégias que alguém que tem lá uma economia, 100 mil, 200, 300, 500 mil, e gostaria de não apenas preservar o valor do seu dinheiro, mas também ganhar um pouco. Numa palestra que eu assisti tua, você mostra que se você permanecer com os investimentos tradicionais em poupança, você leva quase 100 anos para dobrar aquilo que você investiu inicialmente. Sim. Eu gostaria que você fizesse essa abordagem e nos ensinasse, digamos, quais são as estratégias que alguém que tem lá algumas economias que deve usar para investir no mercado financeiro. Tranquilo. Como é que funciona hoje? Se nós considerarmos o cenário de final de ano agora, vamos colocar aqui uma taxa de juros de 4,5%. O dinheiro que eu tenho na poupança, eu nunca vou conseguir dobrar ele. Por quê? O rendimento é muito baixo e ele não supera a inflação. Se eu deixar esse dinheiro investido em um produto... Mesmo que você deixe lá muitos anos? Nunca vai dobrar. Considerando uma taxa de juros de 4,5%, nunca vai conseguir dobrar esse capital na poupança. Se eu fizer, ao invés de poupança, um investimento em um produto de grande banco, que me traga uma rentabilidade média aí de 85% do CDI, eu levo mais de 200 anos para dobrar o meu capital investido. O CDI, explica para nós o que é o CDI. O CDI é um índice atrelado à taxa Selic. Então, hoje nós temos uma taxa Selic de 5,5% ao ano, o CDI está em 5,4% ao ano. O que é o CDI? Diariamente, os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. E a taxa cobrada nessas negociações são atreladas à taxa Selic. Certo. E essa negociação define o que é o CDI. Então, o CDI ele anda sempre junto com a taxa Selic. A taxa Selic sobe, o CDI tende a subir. Certo. Ela cai, o CDI tende a cair. Mesmo investindo em CDI, você levaria 200 anos para dobrar o capital? Exatamente. Então, o grande segredo hoje está na diversificação.
E além da diversificação, eu diversificar em bons produtos. Por exemplo, se eu estruturar uma carteira diversificada para um cliente que tenha 300, 500 mil, 1 milhão de reais, e essa carteira mantiver uma rentabilidade anual aí de 7,5%, o que num cenário de taxa de juros de 4,5% seria algo em torno de 140% do CDI. Nesse caso, o investidor levaria 18 anos para dobrar o capital. Então, a gente reduz consideravelmente o tempo necessário ali para você ter uma evolução patrimonial. Certo. E se tiver investimentos mais arrojados, você pode dobrar... encurtar ainda mais esse tempo. Na época da hiperinflação, às vezes as pessoas dobravam em pouco tempo, mesmo deixando na poupança. Sim. Naquele período. Sim, era uma outra era, né? Era até difícil a gente de lidar com o mercado financeiro, porque a gente não sabia o que ia acontecer amanhã. A inflação era muito alta, a movimentação era extremamente agressiva, então foi uma era extremamente complicada do Brasil. Você aplicava até no overnight, ou seja, de uma noite para outra, de um dia para o outro. Agora, me diz uma coisa, Murilo, os nossos telespectadores, de um modo geral, quase muitas pessoas têm uma pequena economia. Quando você tem uma pequena economia, hoje você desaconselha totalmente a pessoa deixar lá o dinheiro na poupança, porque ela vai perder. Então, o caminho melhor, segundo as tuas propostas aqui, seria pelo menos aplicar em tesouro direto. Sim. Se a pessoa simplesmente fizer esse movimento de tirar o dinheiro da poupança e levar esse dinheiro para um tesouro direto Selic, ela já está elevando em 30% o ganho que ela tem. Quer dizer, já não vai perder, não vai diminuir o seu capital ali. Exatamente. Mas ainda assim, o segredo está sempre na diversificação. Estou começando a investir, por onde eu começo? Eu começo estruturando a minha reserva financeira, eu começo por onde é mais conservador. A partir do momento que eu tenho esse colchão financeiro formado ali, um dinheiro que eu possa sacar a qualquer momento ali, em caso de uma emergência, em caso de um imprevisto, aí sim eu começo a diversificar em produtos de um pouco mais risco. Eu começo a buscar um ganho um pouco maior e assim eu vou estruturando a minha carteira de investimentos. Se eu já tenho um dinheiro, eu tenho uma grande vantagem. Eu não preciso esperar eu formar esse capital para daí depois diversificar. Eu pego esse capital que eu tenho hoje e diversifico em produtos diferentes que me tragam melhores rentabilidades. Eu tenho um princípio desde a época de estudante, Murilo, que é dividido em 3 tópicos. Em primeiro lugar, cada real economizado é um real ganho. Sim. Segundo, só gastar depois de ganhar. E terceiro, sempre gastar menos do que você ganha. Isso é essencial. E daí, então, isso, agora eu estou percebendo que também você não pode só fazer isso, porque se você deixar na poupança, você não vai ganhar nada. Exatamente. Você também tem que dar um passo à frente, fazer um investimento. Sim. Antigamente as pessoas investiam em imóveis e até em automóveis. Teve uma época que investiam até em telefones. Hoje isso desapareceu. Ainda os investimentos financeiros são aqueles que têm melhor liquidez e que dão, digamos, um rendimento maior para as pessoas? Ou você também acha que a pessoa tem que diversificar, materializando, digamos assim, aquilo que é as suas economias? Depende muito do perfil de cada um. Por exemplo, hoje existe um questionamento muito grande em cima dos imóveis. Eu compro um imóvel ou eu invisto num fundo imobiliário? Depende muito do perfil de cada pessoa. Os fundos imobiliários, por exemplo, têm uma diversidade de vantagens, né, como isenção de imposto no recebimento dos rendimentos dos aluguéis dos imóveis, tem a vantagem da liquidez. A partir do momento que eu preciso do dinheiro, eu vendo as cotas que eu tenho, porque elas são negociadas em bolsa. Porém, a gente visualiza muito mais a oscilação dessas cotas. Quando nós adquirimos um imóvel mesmo, a gente não se dá muita conta da oscilação de preços de mercado ali.
Então, tudo depende muito do que é melhor, do que a pessoa aceita mais para ela como vantagem. Não adianta nada eu pegar, orientar uma pessoa que tem vários imóveis a vender tudo, comprar tudo em fundo imobiliário, se isso não vai deixar a pessoa tranquila. Então, o melhor investimento é aquele que eu me sinto tranquilo, que eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Então, o que eu não perguntei aqui para você, Murilo, que você gostaria de dizer aos nossos telespectadores para nós encerrarmos essa entrevista? O que eu acho sempre importante destacar é que, independente de quanto você tenha, é importante que você busque conhecimento sobre o mercado financeiro. Com essa história toda de reforma de previdência, tem ficado muito em evidência que nós precisamos nos preocupar com o nosso futuro. E o futuro do Brasil depende disso daí também. Quanto mais nós formos independentes, quanto menos nós dependermos do governo, mais o país tende a caminhar para frente, tende a evoluir. Então, assim, o protagonista da minha vida sou eu. Eu tenho que me preocupar com o meu futuro, eu tenho que me preocupar em formar a minha própria previdência, em formar o meu patrimônio, e isso vai me garantir independência financeira, isso vai me garantir tranquilidade. Agora, para quem já tem algum capital, não sabe o que fazer, precisa de alguma orientação, existem hoje no mercado diversos profissionais qualificados que podem te ajudar muito bem nisso daí. Então, buscar conhecimento, buscar opções, esse é o caminho certo para o futuro. Então, entrevistamos em Gestão Pública em Debate Murilo Alves, ele que é assessor de investimentos da SAL Investimentos, e o tema foi como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu quero agradecer muito a sua participação, Murilo. Eu que agradeço. Não tenho dúvida de que você contribuiu com a formação financeira dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Para pensar. O seu futuro tem preço? Por barato não sai caro, mude. Escolha a graduação à distância Uninter. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook e aprende a aplicar a teoria de verdade, com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Graduação à distância Uninter. Tá na hora de mudar. Vence a mudança. Uninter.com. Você quer conhecer um pedaço do paraíso? Acorde bem e venha contemplar o gosto da natureza. Você respira e vive feliz nas piscinas térmicas de águas hidrominerais. Passeia, se diverte e deixa suas crianças à vontade em um ambiente perfeito para relaxar e ainda aprecia uma comida caseira acompanhada por nutricionistas. Aproveite a vida em um dos melhores hotéis hidrominerais do Brasil, Hotel Fazenda do Horizon, Gosto da Natureza. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa que discute a administração pública e assuntos relacionados. Hoje nós vamos entrevistar Raul Urban. Ele é jornalista, trabalhou em diversos órgãos da administração pública municipal aqui de Curitiba, como o IPUC, a própria prefeitura, a URBS. Raul Urban tem alguns livros publicados, como Curitiba, Lares e Bares. Ele tem a história do transporte coletivo de Curitiba. Ele tem também uma obra, antologia poética, Cabelos Molhados ao Sul de Abril. E é um amigo de muitos e muitos anos, a quem eu admiro, e agora ele está lançando uma obra que são Veredas, Caminhos e Estradas do Brasil. São vários anos de pesquisa. Eu quero agradecer muito a tua presença em Gestão Pública em Debate, que hoje está em múltiplas plataformas, Urban. Está em TVs a cabo e também na internet.
E eu gostaria que você me dissesse, você que já tem uma obra consagrada, que é a História do Transporte Coletivo de Curitiba, e agora resolveu enveredar pelas veredas do Brasil meridional, que é mais aqui abordando a região sul. Jorge, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu tenho 50 anos de jornalismo, me aposentei há 2. Minha área sempre foi pesquisa da memória histórica. Eu trabalho basicamente a área de transporte multimodal, que eu gosto muito, e veredas, caminhos e estradas. É um trabalho de profunda pesquisa que eu comecei em 2013, quando eu ainda estava ativo no serviço público, e em paralelo, evidentemente, e que eu tento viabilizar agora no sentido de transformá-lo num documento também polivalente, entre aspas, na medida em que ele Multiplataformas. Multiplataformas. Audiovisual. Porque a intenção é fazer com que haja um livro impresso, tradicional, que deve ter alguma coisa, pela estimativa, em torno de 400 e poucas páginas, e mais uma produção audiovisual correlata, tá, que nós estamos acertando por intermédio de outros caminhos, aí, por intermédio de convênios lei de incentivo. Lei de incentivo, também. Esses mecanismos aí. Você começa praticamente abordando desde o descobrimento do Brasil, os primeiros caminhos que surgiram nessa época, Urban. A história começa antes da descoberta. Eu faço um relato anterior a 1500, quando eu faço uma alusão ao Caminhos do Piabiru. Ótimo. Tá, que é o caminho que eles chamam pré-cabralino. Ele basicamente, eu até trouxe aqui uma cola para mim mesmo, ele faz o seguinte: ele tem um tronco principal, levando em conta que ele é um caminho indígena, certo, e que foi percorrido pelo primeiro homem branco conhecido, que era o Cabeça de Vaca. Certo. Mas o Cabeça de Vaca saiu de Florianópolis, né? Sim, ele saiu de Florianópolis, mas na verdade, assim, o tronco principal do Piabiru, tá, em que Florianópolis, Desterro na época, é um subcaminho, vamos dizer assim, certo, um caminho alternativo, ele faz São Vicente, Piratininga, que hoje é a capital paulista, sim, Sorocaba, Botucatu, Tibagi, Ivaí, Piquiri, e depois em direção aonde Assunção do Paraguai e até Cusco no Peru. Cusco no Peru, e chega às fronteiras do Pacífico. Tá? Certo. A intenção é chegar lá. Mas tinha, desculpe, Urban, tinham vários ramais, né? Sim, havia os ramais do sul. Que saía de Cananéia também. Sim, havia o canal de Cananéia e havia o canal catarinense, que nós conhecemos hoje, que percorre toda a região, que começaria na atual região de Florianópolis, São José ali, envereda para onde hoje seria mais ou menos Curitibanos, para depois juntar com o tronco principal a que eu fiz alusão na região de Tibagi. Certo. Tá? Então isto tudo é conhecido como Complexo do Piabiru. E depois dos caminhos históricos pré-Cabral, daí começaram os caminhos dos bandeirantes, dos tropeiros. Aí a gente trabalha com outras alternativas, em que a gente tem só para fazer um resumo da coisa aqui, você pega todo o processo histórico que começa com a chegada dos portugueses, em que é preciso abrir primeiro, literalmente, uma picada, tá? Que no sul não é tão privilegiado no momento, porque a dificuldade de acesso à região do sul do Brasil é muito complicada. Por causa da Serra do Mar, basicamente? Não, por causa da Serra do Mar, e principalmente porque o interior sulino é muito denso em termos de ocupação indígena também. Certo. Tá? Tribos indígenas que eram consideradas ferozes, né? E o próprio mato sulino, que eles chamavam, sim, tá? Era uma região de extrema complexidade de alcance também, por causa de chuvas. Havia muita região de mangue, tá? E isso só é superado depois no começo do século XVIII, quando a gente começa a ter o caminho das tropas,
Certo. que vai ser consolidado quando você tem a região, ainda por volta de 1700 e pouco, que se origina a partir do Tratado de Tordesilhas e depois do Tratado de Madrid, em que Espanha e Portugal dividem a ferro e fogo, literalmente, o que vem a ser o Brasil meridional, a partir do traçado hipotético do tratado, que vai cortar a região na altura de Laguna, quando os portugueses criam na região da fronteira com o Uruguai a colônia de Sacramento, que depois é tomada pelos espanhóis, depois devolvida aos portugueses. É um jogo de ping-pong, em que essas pessoas colonizadoras, que na verdade fazem o acesso originalmente de São Vicente, do litoral paulista, até lá, sempre via marítima, porque você não tinha um acesso terrestre, mesmo pela praia. Era complicado andar pela praia. Sim. A partir da colônia da colônia de Sacramento, começa uma movimentação dos primeiros colonizadores da colônia, aspas, em direção à Laguna, que surge em 1700 e qualquer coisa, Desterro, a 1600, aliás, 1647 até 1680, são os anos em que você tem a origem do que vem a ser depois Araranguá, Laguna, São José de Terra Dentro, que é o município de São José atual, Desterro, atual Florianópolis, o que seria o núcleo de Itajaí, São Francisco do Sul, daí Paranaguá para cima. Certo. Tá? A partir de Araranguá, ainda no tempo do Brasil Colônia, os vice-reis exigem o quê? Que se faça uma ocupação em função dessa guerra territorial Portugal-Espanha em direção ao interior. Cria-se uma ligação precaríssima de Araranguá em direção Serra Acima, que culmina na futura criação do município de Lages. E ali seria pela Serra do Rio do Rastro? Seria pela Serra do Rio do Rastro, mas que é abandonado em parte e transformado num trecho paralelo por causa da dificuldade de acesso. Então cria-se uma segunda alternativa por intermédio do acesso via Laguna, que é mais facilitada do que Araranguá. A ligação Colônia do Sacramento Araranguá é pelo caminho dos conventos, que eles chamam, que é onde hoje fica o Morro dos Conventos. Isso, em Araranguá. Araranguá. Tá? Opta-se pelo fato de Laguna ser uma cidade, na verdade um vilarejo ainda naquela época, bem menor, mas com acessibilidade em direção a oeste, facilitado porque o contorno da Serra do Mar não é tão elevado e permite isso. Na tua pesquisa, que é esse livro que você está lançando agora, você fala do caminho de São Vicente, o caminho velho, o caminho novo, caminho dos Diamantes, caminho da Bahia, caminho de São Paulo, caminho de Goiás, calçada de Lorena, estrada Presidente Pedreira, caminho do Gado, caminho de Cesareio, caminho da Mambucaba e a estrada União Indústria. Você fez essa pesquisa, pegou, digamos, praticamente todo o Brasil meridional e investigou esses caminhos, Urban? Eu comecei a investigar. Na verdade, assim, a intenção do trabalho era fazer com que a prioridade fossem os caminhos do Brasil meridional, dada a dificuldade de acesso a essa região, né, ainda nos momentos da origem do país. Meridional você inclui o São Paulo e o São sul Paulo, do Brasil. eu incluo São Paulo porque o atual Paraná era a quinta comarca. Certo. Né, e Santa Catarina, num primeiro momento, também pertence a São Paulo e depois passa a pertencer ao vice-reinado do Rio de Janeiro. Certo. Tá? Então isso complicou geograficamente todo isso aí. Agora, esses caminhos que você acabou de citar, eles são nominados na parte inicial do trabalho, porque nós temos que partir do princípio que com a colonização brasileira, as primeiras ocupações não foram no sul, evidentemente, tá? Foram a partir da Bahia, Rio de Janeiro, né, e interior de São Paulo. Nós tivemos Nordeste também. Nordeste também, porque nós temos a indústria açucareira, que foi forte. Agora, curiosamente, nós não tínhamos, até o fim do século XVII, não existia, e isso a obra reporta um pouco,
nós não tínhamos uma malha viária original que tivesse uma certa densidade no Nordeste. Isso acontece mais no Sudeste, tá? Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, e se estende em direção ao Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, os atuais estados. Tá? E a partir dali, caminha-se para o Sul. Tá? No entanto, existe uma colonização sulina por causa da colônia de Sacramento, que deu origem a tudo. Tá? E houve, por uma questão econômica, esse desenvolvimento sul, sudeste e centro-oeste, tá? Porque descobriu-se que com os bandeirantes saqueando as reduções jesuítas, fazendo os índios escravos, tá? Os jesuítas tiveram que abandonar o Brasil, inclusive por ordem do Marquês de Pombal naquela época. Tá? O que os jesuítas fizeram no desespero? Abandonaram o gado que eles tinham. Tá? E eis que, de repente, os ocupantes da colônia de Sacramento, que via litoral sobem e fazem aquele caminho, Aranguá, a laguna a que eu me referi há pouco, e sobem em direção a Lages, descobrem, de repente, esse gado perdido. E existe um ramal que vai de Laguna ao que hoje é considerado mais ou menos a região de Caxias do Sul do Rio Grande. Certo. Tá? E descobre-se, de repente, milhares de animais perdidos que onde a região recebe o nome de Vacaria dos Pinhais, que é a concentração das que hoje vacarias, é o município de Vacaria. que é o município de Vacaria, São Marcos, aquela região ali. Ali, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, aquele todo, quem vai para Santa Maria também, à direita, atravessa um pouco aquela faixa também. Tá? O sul de Santa Catarina é típico nisso, né? Faz o caminho de Lages, vai fazer a travessia da Lagoa Vermelha ali, Passo do Brado e tal. E surge a necessidade, existe um contraponto nisso que eu também cito, e eu tenho que dar evidentemente uma ligação para que haja uma continuidade da leitura. Nós temos já originalmente a região de Minas ocupada. Sim, que ali tinha um caminho real. As estradas reais que já existiam. Aliás, antes das estradas reais, existiam os caminhos reais. Certo. As estradas reais foram impostas depois pela corte, no sentido de cobrança de altas taxas. Seria uma espécie de pedágio? Mas um pedágio bem caro, né? Bem complicado. Como o nosso aqui do Paraná. Guardado as proporções por aí. Tá? Era uma exploração do mineiro, era uma exploração principalmente de uma mão de obra considerada barata. No sul, só para citar isso, no sul, enquanto o indígena era escravizado pelo bandeirante a partir do momento do saque das reduções jesuítas, na região de Minas, São Paulo, o negro era escravizado. Porque o negro veio originalmente para a Bahia e principalmente para o Nordeste, para a indústria açucareira. E com o problema da queda do movimento açucareiro, ele foi transplantado, entre aspas, para a região das Minas. Acontece o seguinte, um universo negro, e principalmente do explorador dessa região do Sudeste, passou a ser tamanha em função do volume de pessoas, sobrava gente trabalhando e faltava comida. É a partir dali que a descoberta das vacarias, a que eu me referi há pouco, são a alternativa para que esse gado seja transplantado para a região mineradora, para que haja gado vacum para alimentação e principalmente gado, além de muares também, outros, né, cavalos e tal, para o transporte de minério para a região litorânea do Rio de Janeiro, Paraty, aquela região. E aí toda. Surgiram as estradas reais. Ali surgem as estradas regionais, quer dizer, num primeiro momento, os vice-reinados de Portugal, principalmente Rio e São Paulo, exigem essa ocupação meridional a partir do momento da tomada de posse, vamos chamar, da Serra Alta, tá, para que a Espanha não tome conta
inclusive das regiões das Missões Gaúchas, aquela região toda ali, Certo. interior catarinense até a fronteira do Paraguai, da Argentina. Tá? E depois, a partir do momento da descoberta das vacarias, não são bandeirantes, são pioneiros que estão nesta região aqui agora, Curitiba, Ponta Grossa, região aqui de Irati, tá? Que são considerados os paulistas curitibanos, tá? Que se transformam em pessoas que vão e buscam e trazem o gado do sul. E aí surge, então, a questão relacionada ao tropeirismo. Ao tropeirismo. Aí nasce o tropeirismo, literalmente, que até o momento não tinha ainda uma configuração completa. Tá? Isso era, num primeiro instante, apenas um movimento de ir e vir, sem uma constância. E se transforma numa coisa permanente, que dura mais ou menos 3 séculos e meio, até a chegada do trem. Tá? Porque até ali os animais são o único meio de transporte e de locomoção, mesmo porque os caminhos abertos não permitem o tráfego de veículo, seja a carroça, o que for. Tá? Esses paulistas curitibanos chamados são os que levam o chimarrão paraguaio para o Rio Grande do Sul. Então o chimarrão não é gaúcho. É dos paranaenses. É dos paranaenses. Tá, que são da Quinta do Mate. Da erva mate. Tá, porque o Paraguai é o grande produtor da erva mate, mas o oeste paranaense e a nossa região, de certa forma, trazem essa produção. Uma parte de e Santa Catarina exportam isso, uma parte de Santa Catarina, e exportam isso em direção ao sul. Tanto que a Argentina depois é a nossa própria concorrente, né, na produção. Mas é ali, a partir do paulista curitibano, que surgem os primeiros nomes de investidores que têm capital para mobilizar tropas inteiras, não necessariamente sempre contando com escravos. Tá? São muitos homens livres também que participam disso. Tem escravos, tá? Porque o negro, ele participa do tropeirismo na medida em que ele é transplantado num primeiro momento das regiões do Rio de Janeiro e do litoral paulista, quando ele perde a importância por causa da economia, para o leste gaúcho, por causa da exploração do charque. O charque gaúcho, que é a cidade do Rio Grande, Pelotas, aquela região, a produção de charque é dependente 80% dos escravos negros, tá? Que são escravizados no sentido de matar os animais. Tá? O homem branco não quer chegar no abate. Não chegava, né? Não, ele quer chegar na produção. Certo. Você mata, eu beneficio, eu jogo sal em cima, mas você mata, eu não faço isso. E esse negro, depois da charqueada, que começa a perder terreno no Rio Grande, porque o império de Dom Pedro II é realmente escrachante o valor do imposto que ele cobra do charque gaúcho, tá? A exportação do charque gaúcho cai por causa da tributação imperial. E o escravo que começa a perder mão de obra, a perder emprego, passa a trabalhar na área tropeirista. A ser tropeiro também. Passa a ser tropeiro. Só que ele daí não é mais escravo. Ele passa a ser um auxiliar do benfeitor, vamos chamar, Sim. que é o investidor. Sim. Esse investidor, o que ele faz? Além de traçar o ir e vir, que acaba sendo o eixo Vacaria-Sorocaba, eu já chego a Sorocaba, ele começa a se estabelecer ao longo do eixo. E surgem pequenas cidades, né? Surgem as invernadas, surgem as estâncias, o gaúcho gosta de chamar de estância, aqui eles chamam de chácara, tá? Surgem, que é onde o gado transportado é colocado para relaxar durante o período, para que ele não perca muito peso quando ele chegar no destino. Porque senão ele chega lá, o valor dele é mínimo. Tá? Então o comércio começa a se estabelecer no eixo e começa a se transformar numa via carroçável aquilo ali. Certo. E esses são os primeiros, digamos, caminhos que se formam. Porque você tem também, no paralelo a isso, você tem também, Jorge, o passo que é do sudoeste gaúcho, onde hoje seria São Borja, aquela região, Missões, em direção à Vacaria.
Certo. Tá? Quer dizer, então você tem o eixo do sudoeste gaúcho, você tem o litoral catarinense e a região do sul do Uruguai, culminando. Vacaria seria o grande polo de partida do processo de um eixo rodoviário que se consolida e se transforma em malha na medida em que ele vai invadindo o interior de Santa Catarina e depois ele chega ao Paraná via Rio Negro, Lapa, Guarapuava e a coisa vai por aí. Nós estamos entrevistando o jornalista Raul Urban e o tema é Veredas, Caminhos e Estradas do Brasil Meridional. O Raul Urban, o livro que está em fase final, ele tem mais de 400 páginas e nesse primeiro momento, Urban, nós estamos abordando mais o aspecto histórico, mas eu gostaria que você falasse já, pegasse nesse aspecto quando surgiram as primeiras ferrovias e a importância delas, porque numa outra oportunidade eu quero chegar até os dias atuais, quando você lançar esse livro, que, como você disse, ele é um livro audiovisual também, multiplataforma, né? Vamos pular um pouquinho a coisa no sentido de avançar um pouco. O tropeirismo, a que a gente fazia alusão até há pouco, ele dura mais ou menos até o começo do século XX. Ali por 1920, por aí? 1910, por aí, tem coisa. Com a Guerra do Contestado, que é aquele conflito Paraná-Santa Catarina, o tropeirismo perde muita força porque chega o trem. Tá? Aliás, o trem é um dos motivos da Guerra do Contestado. Certo. Eu tenho um livro até que é a Guerra do Contestado em quadrinhos, que conta todo esse episódio. Exatamente. Aliás, sobre o Contestado existe um farto material bibliográfico muito bom. Tá? O livro do Vinhas. Sim, Maurício Vinhas de Queiroz. Maurício Vinhas. É talvez um dos melhores documentos que existem aí para pesquisa. Tá? Mas tem muito autor catarinense também, que é coisa que eu disponho. Enfim, vamos a ele. Se nós tínhamos a origem do eixo tropeirista, o trem chega e faz com que, de repente, ele seja o responsável pela expansão de um novo processo de expansão viária. Certo. Porque o trem, na verdade, segue o modelo Sorocaba-São Paulo. Ele é um eixo. Certo. E a partir dali é difícil você criar alternativas ferroviárias, ou seja, mecânicas que não animais, de tração animal, para dizimar isso para outras regiões. Tá? Cria-se a partir dali, então, estradas, como a Dona Francisca, por exemplo, tá? Que liga Joinville a Rio Negro, que é a primeira rodovia macadamizada do século XIX, de que se tem notícia no Brasil. Tá? Nessa altura do campeonato, o interior paranaense já é colonizado, Guarapuava, aquela região ali. Né? E isso faz com que nós tenhamos que olhar essa região, além de ser uma região de conflagração, por causa do contestado, também como uma região de evolução, tá? Simultaneamente, porque você tem uma ocupação histórica que é inimaginável no curto prazo, para que, de repente, o trem seja o grande transformador de uma coisa e realmente contribui para isso. E isso ele influenciou toda essa região, o oeste de Santa Catarina. E fez com que o antigo caminho das tropas se transformasse no que hoje é a BR-116. Exato. Tá? Então, nós sempre citamos a BR-116 como o grande eixo expansor do Brasil meridional. Claro que existem outros caminhos. Interior gaúcho, tá? As ligações que existem, por exemplo, do litoral catarinense de Florianópolis em direção à região do Vale do Itajaí, ou então mesmo em região a curitibanos, né? Essas, nós temos que também considerar isso. Tá? Mas a essência é mais ou menos isso. E o trem e, consequentemente, esse rodoviarismo nascente faz com que nós tenhamos uma implantação, e que vai ser objeto no futuro de uma conversa nossa, eventualmente, sobre a chegada da indústria de autopeças e automobilística nacional. Então, eu entrevistei em Gestão Pública em Debate o jornalista Raul Urban, e o tema foi Veredas, Caminhos e Estradas do Brasil. Urban, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que você contribuiu muito na formação de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.